agradecendo ao Senhor pela vida de cada um deles. O segundo temor que eu tenho pela manhã, aqui diante dos irmãos, não é pela minha preocupação em ter um bom discurso diante dos irmãos, não é pela minha preocupação de falar bonito, não é pela estrutura da minha reflexão, do meu esboço, mas é porque se trata da palavra de Deus. E é por isso que eu estou temeroso aqui diante dos irmãos, porque eu sei que se for para falar de mim, da minha experiência, eu não tenho muito que acrescentar à vida dos irmãos. Mas eu sei que a palavra de Deus é o alimento do qual nós precisamos. E diante dessa verdade, o temor é grande. Por isso eu quero pedir aos irmãos que orem pela minha vida nesse instante, e que, como o nosso supremo pastor, na pessoa do seu Espírito, seja gracioso mais uma vez em usar o seu servo como instrumento nas suas mãos. Eu queria convidar você mais uma vez, por favor, a se colocar de pé, e nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra na carta, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, do capítulo 1 ao capítulo 4 apenas. Leamos. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua Palavra, agradecidos a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de ouvir a Tua Palavra. Senhor, nós queremos te pedir mais uma vez que, pela Tua misericórdia, o Senhor fale aos nossos corações, a começar no coração desse pobre pregador, Senhor. Tenha misericórdia de mim, da minha vida, e que os meus irmãos sejam abençoados nessa manhã pela Tua Palavra. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Queria pensar com os irmãos nessa manhã, de acordo ao tema do dia. Pelo calendário da Convenção Batista Brasileira, hoje nós comemoramos o Dia do Pastor. E pensando nesse convite, nessa temática, eu queria provocar os irmãos com um tema talvez bem simples. Um bom pastor. Um bom pastor. Veja que o artigo aqui é indefinido, porque o bom pastor só tem um, que é Jesus Cristo. Mas um bom pastor. Como ser um bom pastor? Quais são as características de um bom pastor? Nesse cenário em que esse conceito está tão defasado, tão sem crédito, tão desvalorizado, um cenário com tantos escândalos, com tantas tristezas, tantas informações tristes acerca dessa temática, quais são as características que você usa para classificar se o pastor é ou não um bom pastor? Será que é aquele sujeito que consegue responder a todas as suas questões lá na caixinha do Instagram? Ou aquele camarada que tem todas as respostas que você precisa no canal do YouTube? Ou aquele outro bem descolado que, com banquinho na plataforma, que se torna um palco, com uma luz bem baixa, uma música instrumental bem agradável, consegue te seduzir, consegue chamar a sua atenção e você sai dali extasiado? Ou ainda aquele camarada que, com estilo assim fabuloso de um excelente apresentador de televisão, que você sai do culto como se fosse um espetáculo e seu corpo parece até não aguentar de tanto remeleixo, de tanta coisa que você viveu naquelas horas. Será?
reconhecer um bom pastor? Eu não tenho resposta para você, mas eu queria convidar você para juntos olharmos o que a palavra de Deus nos diz a esse respeito. Olha, um maestro, ele é considerado um bom maestro quando ele está à frente daquela orquestra, daquele grupo, com mais de 150 músicos, e ao levantar sua batuta, ele consegue conduzir aquela massa sonora até o final da peça. E que espetáculo! E o público levanta extasiado: bravo, bravíssimo! O maestro chegou lá, conseguiu alcançar o seu sucesso. Um bom professor talvez seja aquele que, em sala de aula, num cenário tão difícil como o brasileiro, escola pública, mas aquele camarada ou aquela pessoa destemida que consegue inflamar o coração do aluno e provocar no aluno desejo pelo conhecimento. Mas o que é ser um bom pastor? O apóstolo Pedro escreveu essa carta, e como ele mesmo nos relata aí no capítulo 5, versículo 14, 13, ele escreveu com o auxílio de Silvano, seu colega de caminhada ministerial. Paulo escreve a carta certamente de Roma, escreve aproximadamente entre os anos 60 a 62, e provavelmente ele deve ter sido martirizado, morto, aproximadamente depois de 64, logo depois daquela perseguição romana aos cristãos. A carta foi escrita certamente ou aproximadamente por volta de 62, 63 depois de Cristo. Paulo escreve essa carta, como nós podemos perceber ainda no primeiro capítulo, quando ele fala de peregrinos, forasteiros, e localiza a região em que esses irmãos estavam, dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele escreve tanto para judeus quanto para gentios. 1 Pedro, capítulo 1 ainda, versículo 14 a 18, os irmãos podem, por favor, conferir comigo, quando Paulo dá as características, por exemplo, de gentios, como filhos da desobediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. O versículo 18 ainda nos diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Paulo então escreve essa carta a esses irmãos que estavam dispersos longe da sua pátria, forasteiros, peregrinos. E aí, quando eu penso em forasteiros e peregrinos, Divinópolis tem uma característica muito interessante. Veja que tem muita gente que é de fora, que está longe da sua casa, longe da sua pátria, a começar pelos pastores que estão aqui à frente, né? Nós temos aqui carioca e baiano. Então, Pedro está escrevendo para irmãos que estavam longe da Palestina, de Jerusalém, mas que viviam sobre o domínio do Império Romano. Veja que em João, no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 35, você pode acompanhar comigo, por favor, tem uma evidência também, em que no diálogo de Jesus, fica claro que Jesus, que alguns fariseus achavam que Jesus estava falando exatamente para essas pessoas, esses indivíduos que estavam longe da sua pátria. João 7,35, disseram pois os judeus uns aos outros, para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Então está fazendo referência àqueles judeus que viviam longe da pátria, estavam longe de casa. A carta de Tiago também nós conseguimos perceber ainda no capítulo 1, versículo 1, Tiago também fazendo referência, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Esses destinatários estavam dispersos pelos 5 pontos, 5 partes do Império Romano, localizada aí na Ásia
Menor, hoje a atual Turquia. E esses crentes, ao olharmos para as cartas do apóstolo Pedro, que são duas, nós podemos perceber a intencionalidade do apóstolo ao escrever para esses crentes. Veja que no capítulo 3, versículos 14 a 18, o apóstolo Pedro nos dá um pouco dessas evidências acerca do que ele escreveu. Veja que diz o versículo 14 do capítulo 3: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O apóstolo Pedro escreve para aqueles irmãos sobre o padecer por Cristo, sobre enfrentar as provações por causa do Evangelho. Esse é o contexto que nós encontramos nessa carta. Eram irmãos que estavam padecendo porque estavam se comportando como cristãos, estavam vivendo como cristãos. E Pedro convoca esses irmãos a uma vida exemplar, uma vida de santidade, a um caráter transformado pelo poder do Evangelho, e caráter esse evidenciado nos relacionamentos, na sociedade, nos comportamentos, na família, no modo de portar, no modo de agir, no modo de ser. É sobre isso que o apóstolo Pedro desafia. O apóstolo Pedro chega a dizer a esses irmãos que se o sofrimento for causado pelo bom comportamento deles, porque eles estão se parecendo com Cristo, eles devem se alegrar, porque eles estão padecendo por estarem fazendo o bem. Por exemplo, capítulo 4, versículos 14 em diante, o apóstolo diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Veja que o apóstolo deixa evidente aqui a razão do porquê escreveu essa carta. Meus irmãos, olhando para esse texto, nós podemos perceber que o apóstolo Pedro nos diz que aqueles que estão pastoreando, guiando o rebanho do Senhor, que estão nesse contexto de sofrimento, de perseguição, de hostilidade à vida cristã, eles devem pastorear o rebanho de Deus e devem fazer como Deus quer, deve ser sobre os critérios e as observações de Deus. Eles devem visar receber a aprovação do Senhor. Veja que no capítulo 5, o apóstolo Pedro continua, porque quando ele diz rogo, pois, é sequência do que ele disse no capítulo 4, tudo aquilo que ele veio orientando e falando sobre o viver dignamente como cristão. Diante desse texto, especificamente a partir do capítulo 5, nós podemos perceber que um bom pastor busca receber a aprovação do Supremo Pastor. Diante disso, meus irmãos, nós precisamos voltar à pergunta sobre como classificar um bom pastor, como identificar as características de um bom pastor. Nós, como corpo, como o rebanho, precisamos refletir à luz da palavra de Deus. Quais são as características que a palavra de Deus estabelece para que possamos identificar o que é um bom pastor? Segundo texto, um bom pastor. Um bom pastor é uma testemunha fiel de Cristo. Veja você, meu irmão, que o apóstolo Pedro, no versículo 1 do capítulo 5, ele diz: olha, rogo aos presbíteros aqui são os anciãos, os líderes, geralmente aqui associado aos mais idosos, mais maduros na fé, aqueles que tinham a responsabilidade de conduzir o rebanho do Senhor, presbíteros, guias, cuidadores do rebanho do Senhor. É para eles agora que o apóstolo Pedro dirige a sua fala, e ele se coloca: eu também, presbítero como eles. Pedro aqui não se coloca superior
a esses líderes, ele se coloca na mesma altura, na mesma realidade. O apóstolo Pedro faz uma exortação a esses irmãos, presbítero, líderes, anciãos que receberam do Senhor a função, a responsabilidade, o privilégio de cuidar do rebanho. Pedro fala da sua experiência. Por favor, olhe comigo, meu irmão. Quando Pedro diz, eu também, eu consigo perceber aqui que Pedro traz um pouco do seu histórico, um pouco daquilo que ele viveu na companhia de Jesus. Que privilégio teve o apóstolo Pedro em caminhar com Jesus. Veja que quando Pedro afirma, eu também, presbítero como eles, eu me lembro de João 21:17, aquele diálogo maravilhoso de Jesus com Pedro, de Pedro com Jesus, quando o evangelista diz, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Quando Pedro se dirige a esses líderes, eu fui chamado também com essa missão. O que eu estou compartilhando com vocês é aquilo que eu recebi do Mestre Jesus. Quando Pedro fala dessa missão, dessa responsabilidade, Pedro está dizendo sobre testemunhar. E testemunhar, meus irmãos, a palavra original tem a ver com compartilhar, dizer tudo aquilo que você viu e ouviu e experimentou, ao ponto de, se preciso for, dar a sua vida em defesa daquilo que você está testemunhando. É disso que Pedro está falando a esses líderes, testemunhar de Cristo. Veja também o que diz o evangelista Mateus, no capítulo 26, 36 e 37, sobre esse testemunho, essa exortação do apóstolo a esses líderes, testemunhar sobre Jesus, uma característica do bom pastor. Mateus 26, 36 e 37. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Quando Pedro fala, eu também presbítero como eles, como vocês, Pedro está fazendo referência também a esse particular, a esse momento singular na vida de Simão, o privilégio de caminhar com o pastor supremo, de compreender e de ter visto o que Jesus padeceu, sofreu. Pedro está dizendo, eu sou testemunha ocular, eu caminhei com o Mestre. Quando Pedro nos diz que o bom pastor deve ser testemunha, eu me lembro também de Atos, meus irmãos. Olha que texto maravilhoso lá em Atos capítulo 4, versículo 13. Por favor, acompanhe comigo, abra a sua Bíblia e veja o que Pedro, o apóstolo, está dizendo àqueles irmãos sobre testemunhar. Veja a autoridade na vida do apóstolo Pedro, fruto desse caminhar com Jesus. Atos 4, versículo 13 nos diz assim, ao verem a intrepidez de Pedro, a ousadia de Pedro e João, a determinação, a firmeza, sabendo que eram homens liderados, iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. A prova enfática, verídica, comportamento. Testemunham. Um bom pastor precisa testemunhar do Supremo Pastor. Irmãos, como é sensível, porque o pastor corre o risco de se envolver com as coisas efêmeras dessa vida, com os problemas do dia a dia, com os seus objetivos pessoais, com as suas metas pessoais. Corre o risco de buscar se parecer com o Supremo Pastor. E como é possível se parecer com o Supremo Pastor? Rogério, Jesus já não está mais aqui fisicamente. Veja que o privilégio de Pedro foi único, mas nós temos as Sagradas Escrituras. O Jesus foi totalmente revelado aqui, pelas Escrituras. Para nós
fica a reflexão de viver com um testemunho fiel de Cristo, é se parecer com esse Cristo. E veja bem, para você se parecer com o seu amigo, com a sua amiga, você precisa gastar tempo com ele ou com ela, não é verdade? Como é que você sabe a comida preferida do seu amigo, o gosto musical, o que ele mais gosta de fazer, o livro predileto, se você não gasta tempo com o seu amigo? Testemunhar de Jesus para o bom pastor é gastar tempo com Jesus. Parece simplório, parece óbvio, para nós é ilógico. Não é possível que quem está pastoreando o rebanho de Deus não tenha preocupação de gastar tempo com Jesus. É possível. Infelizmente, nós temos presenciado na mídia, nas redes sociais, muitos que receberam o privilégio de pastorear o rebanho de Deus, mas estão trocando por mixaria, estão se tornando amigos do mundo, prazeres, disputando cargos, querendo status, evidência, se esqueceram que receberam do Senhor o maior privilégio. E para ser testemunha desse Senhor, precisa gastar tempo com o Senhor. O testemunho de Pedro sobre a glória que há de ser revelada. Veja que quando Pedro fala novamente sobre eu, presbítero como eles, como vocês, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Meus irmãos, não tem como não olharmos para o evangelista Lucas, lá no capítulo 9, versículo 28 e 32, acompanhe comigo, por favor, abra a sua Bíblia, e veja o que a palavra de Deus nos diz. É Pedro, mais uma vez, usado pelo Espírito Santo de Deus, para testemunhar a esses irmãos que estavam padecendo, sofrendo perseguições por conta do Evangelho. É esse Pedro que está dizendo aqui, olha, o meu testemunho é verdadeiro, eu estou falando do que eu vivi, a missão que eu recebi do Senhor, eu estou compartilhando porque eu caminhei com esse Senhor. Veja que lá no capítulo 9 de Lucas, o versículo 28 e 32, diz que cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brandura. Aqui o texto está falando do monte da transfiguração, o momento em que Jesus está num diálogo maravilhoso com o Pai, e Pedro presencia aquela maravilhosa cena. E é claro que quando a voz do alto aparece, Pedro e o outro discípulo, eles apagam diante da glória do Senhor. O que nós podemos perceber aqui, meus irmãos, é que Pedro está falando disso, dessa glória, do Deus que seria revelado na cruz e na ressurreição. Pedro nos diz que um bom pastor precisa conhecer o bom pastor. Entrosamento com o pastor. Como um bom pastor pode liderar bem o rebanho do Supremo Pastor sem conhecer ao pastor, sem conhecer a vontade do pastor? E quando eu penso em entrosamento, eu penso no entrosamento entre o marido e a mulher. Veja bem que no meu primeiro ano de casado, a minha mulher, a Thaís, olhava para mim e eu não entendia o olhar dela. Às vezes eu estava fazendo aquela bobagem diante de todos e ela está lá me olhando e eu custei. Hoje, com quase 8 anos, quando ela me olha, eu já sei, opa, estou fazendo bobagem. Então, veja que não é assim com seu esposo, com a sua esposa. Às vezes é aquele cutucão, né, ou beliscão, né? Entre os músicos, existe também um entrosamento muito bacana, de tanto tocar junto, a olhar para o músico. Por exemplo, quando eu toco com o Henrique, eu estou lá do piano, mas eu olho para o Henrique, eu já sei que ele vai fazer aquela virada. Opa, aí já acompanho, né? Às vezes o Zé Lito também está ali empolgado, eu percebo que o Zé vai fazer um fraseado, e aí eu já consigo acompanhar o Zé nesse fraseado. Por que eu estou dizendo isso? Isso tem a ver com entrosamento. O bom pastor, para testemunhar de Cristo, para viver segundo os propósitos que Deus estabeleceu para a condução do seu rebanho, precisa ter entrosamento, precisa gastar tempo, precisa tocar, conversar, orar, ler a palavra, gastar tempo no seu momento devocional. E eu sei, irmãos, que o que eu estou compartilhando com os irmãos, eu ouvi muitas vezes no meu quarto. Esse texto me marcou bastante, porque o pastor, o líder,
aquele que tem a missão de pastorear o rebanho de Deus corre o risco de ser hipócrita, de falar muito bem, com muita eloquência, explanar muito bem o texto, mas o texto não ser verdade para ele. Precisa ser entrosado, precisa gastar tempo. Para ser testemunha, é preciso gastar tempo com Jesus. Para ser testemunha, é preciso ser cheio do poder de Deus. É importante que o bom pastor seja estudioso, gaste tempo estudando. E quantas disciplinas são importantes, né? A teologia tem uma ramificação, matérias importantes e outros nichos de conhecimento. No entanto, o conhecimento mais precioso vem da palavra de Deus, aquele momento de devocional simples, em que você lê, ora e diz: Senhor, eu preciso que o Senhor me fale ao coração por meio desse texto. Às vezes nós gastamos tanta energia discutindo uma questão da Bíblia, qualquer outra, salvação, batismo, imersão, seja qual for esse tema polêmico. O mais importante é você gastar tempo meditando e sendo edificado pela palavra de Deus, para conhecer mais o Senhor e para saber o que o Senhor tem para a sua vida e para o rebanho que Ele colocou em suas mãos. Um bom pastor, olhando ainda para esse texto, meus irmãos, cuida do rebanho. Veja que o apóstolo Pedro, ainda no versículo 2 do capítulo 5 da sua primeira carta, nos diz que pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Olha, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Num contexto de hostilidade ao cristianismo, aqueles líderes foram lembrados de que o rebanho era de Cristo. Veja que em 1 Pedro, o capítulo 2, versículo 25, olha como o apóstolo Pedro trata dessa questão. Se puder baixar um pouquinho meu retorno. Veja que o versículo 5 nos diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pedro aqui está dizendo, meus irmãos, olha líderes, olha pastores, esse rebanho que vocês estão a pastorear é o rebanho de Cristo, foi comprado pelo sangue precioso de Cristo. Olha que responsabilidade. Pedro faz referência ao supremo pastor que é Cristo. Veja lá em João 10, um texto clássico em que Jesus, Ele mesmo se apresenta como esse pastor, o dono do rebanho, aquele que pagou o alto preço, aquele que deu seu sangue para redimir um povo para si. Isso é importante, meus irmãos. O rebanho é de Cristo. Quantos pastores, líderes que estão massacrando, que estão liderando sem entender que o rebanho é do Senhor. Veja o que Jesus diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, assim Ele fez. O versículo 14 ainda nos diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. É disso que Pedro está falando. Bom pastor pastoreia o rebanho do supremo pastor. A consciência de que as ovelhas são de Cristo deve provocar no pastor um temor sincero. Um temor sincero. Meus irmãos, é lamentável percebermos quanta falta de temor há nas pessoas que estão liderando alguns rebanhos aí afora. É por falta de temor que muitos pastores se veem no privilégio de dizer que a prostituição que eles estavam cometendo era uma recompensa pelo ministério que eles estavam fazendo. É por falta de temor que muitos pastores estão dizendo que o lucro, que os bens, que o saldo em sua conta corrente, isso aí é recompensa pelo ministério. Isso é falta de temor, é falta de consciência de que o rebanho é de Cristo. Falta de temor. Veja o que Atos, apóstolo Paulo, fabuloso, maravilhoso texto, Atos 20, versículo 24, veja o temor do apóstolo em sua despedida, aqueles irmãos, antes da sua partida para Jerusalém, antes da sua prisão. Olha como o apóstolo Paulo se despede daqueles irmãos.
Atos 20, 24 a 28. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele falando isso aos presbíteros, aos líderes naquele momento. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, líderes, pastores a igreja de Cristo, pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O bom pastor precisa ter temor de que o rebanho não é dele, o rebanho é do Senhor Jesus. Temor significa obediência e submissão à palavra do Senhor. Temor significa compromisso, zelo, cuidado com o rebanho do Senhor. Veja, meus irmãos, que certa vez 2 pastores estavam jogando futebol no sábado à tarde, uma pelada, né? Um racha, seja qual for o nome que você conhece aí. Mas é certo que os 2 estavam já no final do sábado jogando. E aí um perguntou para o outro: e aí, rapaz, bom demais? Bom, bacana. Tudo bem? Tudo bem. Opa, isso não acontece em Minas, então deixa eu mudar o sotaque, né? E aí, velho? Maravilha? Oxe, bom demais, rapaz. Misturei agora, né? Baiano e mineiro conversando. E um perguntou para o outro: meus irmãos, o que é que você vai pregar amanhã no culto dominical? O outro respondeu: rapaz, ainda não sei. Quando chegar em casa, eu vou dar uma olhada lá nos sermões que tem, né? No YouTube, na internet, uma estrutura já pronta, e aí dou uma lida assim, uma garimbada, e domingo pela manhã vou lá e prego. Olha o absurdo. Pastores, líderes que não têm o cuidado de conhecer a necessidade do seu rebanho, de perceber as brechas, não têm o cuidado de alimentar corretamente o seu rebanho, dá palha, ao invés de alimento. Veja que o rebanho no antigo Israel, até hoje ainda naquela região, o pastor tem o cuidado, ou deve ter o cuidado, de procurar o melhor lugar, o melhor pasto, verdinho, onde tem água fresca, onde tem sombra, onde tem proteção, para que o rebanho seja bem alimentado. Meus irmãos, talvez você esteja aí discordando de mim, isso é saudável? Não, Rogério, isso não acontece não é possível que existem líderes com esse desdém, essa falta de seriedade com o cuidado do rebanho do Senhor. Meus irmãos, infelizmente, é verdade. O bom pastor precisa pastorear o rebanho de Cristo com temor, sabedoria, obediência. Por temor a Deus, o pastor deve tomar alguns cuidados, e é isso que o apóstolo Pedro agora segue discussando a esses irmãos. Quais são esses cuidados que o apóstolo Pedro descreve, orienta, passa? Veja que o pastor deve cuidar do rebanho de Deus, não porque foi constrangido. É isso que o apóstolo diz no versículo 2 do capítulo 5 da sua primeira carta. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não por preguiça, não porque você está sendo obrigado, não porque você não tem outra opção, não porque é a sua única fonte de renda. Não, mas por submissão e obediência a Deus. Nem por ganância, sua fonte de renda, seu palco, seu show, desculpa a expressão, sua massa de manobra, sua manipulação. Você descobre que agora há um feijãozinho que cura o coronavírus, e agora eu vou vender porque isso aqui vai ser lucro no meu bolso. Não, que agora o meu manto é ungido. Meu manto é ungido. Só que eu paguei aqui, sei lá, uns R$300, mas eu vou vender por 1.500 porque é ungido. Não é? Você, para falar comigo, olha só, você tem que marcar uma hora, mas aí eu vou te cobrar só R$2.500, porque eu sou ungido do Senhor. Veja, o rebanho do Senhor não é a fonte de lucro, não deve ser o seu investimento financeiro.
Não é isso. O apóstolo Paulo fala assim, olha, não como mercenário, cobrar por aquilo que é de graça. Você, líder, pastor, recebeu um privilégio do Supremo Pastor de guiar e cuidar o rebanho que é dele. Nem por ganância. Mas veja que o apóstolo Pedro continua, mas como servo do Deus Altíssimo, como modelo, como exemplo do rebanho. O pastor é aquele primeiro que dá o exemplo, pelo exemplo, serve pelo exemplo. Veja Lucas, o evangelista Lucas, capítulo 22, os versículos 24 a 26, veja só o que estava acontecendo naquele momento, e olha que lição maravilhosa nós podemos retirar daqui sobre o pastor que entende a responsabilidade que recebeu e como deve se portar diante do cuidado do povo de Deus. Lucas capítulo 22, versículos 24 a 26, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Veja aqui que os discípulos de Jesus ainda não tinham entendido a missão que receberam do Senhor. E eles estavam discutindo aqui entre eles quem assumiria o cargo maior no reino de Deus. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridades são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja o que serve. Por temor a Deus, meus irmãos, o pastor deve cuidar do rebanho com ternura, com cuidado. De fato, não é fácil cuidar. Ovelha, se o curral estiver aberto, ela vai fugir. Ela não sabe muito bem distinguir se o alimento é bom, se realmente é saudável. Então o pastor precisa ter paciência, aquela varinha, cutucar, puxar a orelha de vez em quando, pôr na salinha, né? No lugar do castigo, pôr no milho. Não, no milho não pode, mas tem que puxar a orelha, tem que chamar a atenção. E para isso é necessário ternura, sinceridade, sem artificialidade, sem passar a mão na cabeça. Ser verdadeiro, honesto, autêntico, é uma questão de caráter. É se preocupar mais com o que o dono do rebanho vai pensar do que o que a ovelha vai achar. E nós, na condição de ovelhas, nós não gostamos do puxão de orelha. Não gostamos. Mas precisamos entender que essa postura do pastor demonstra zelo e cuidado para com o seu rebanho. Ainda olhando para o texto, meus irmãos, caminhando já para o final, percebemos que o apóstolo Pedro diz ainda àqueles líderes, aqueles pastores, de que um bom pastor deseja a aprovação do Supremo Pastor. Veja o versículo 4 do capítulo 5. Olha o que Pedro nos diz. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O texto nos fala que o ministério pastoral é finito. Ele vai ter um ponto final. Vai chegar um momento da prestação de contas. Vai chegar. Haverá essa prestação de contas. Veja que lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, que foi lido inclusive aqui nesta manhã, nós encontramos também essa afirmação: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Revela qual deve ser a expectativa de quem cuida do rebanho. Olha o que o apóstolo Pedro fala para esses líderes, num cenário de hostilidade à pregação do evangelho. Já certamente aqui, no início da perseguição romana aos cristãos, onde poderia facilmente aquele líder desistir de pastorear, abandonar o rebanho, pular fora. Mas ele diz: olha, cuidem da missão que vocês receberam do Senhor, porque haverá uma recompensa. Haverá uma recompensa. O apóstolo Pedro diz que logo, no momento em que, no instante em que o Supremo Pastor se manifestar,
quando o si bemol da trombeta tocar nos céus, quando Cristo se manifestar, o Supremo Pastor, Ele irá recompensar o bom pastor, testemunha fiel, que cuidou bem do rebanho, e que serviu visando não o lucro dessa vida, mas a recompensa desse pastor. Certa vez, meus irmãos, uma equipe de pesquisadores descobriu que no fundo do oceano tinha um grande tesouro perdido por um monarca. Um tesouro assim que mudaria a vida de todos aqueles componentes daquela equipe, de pesquisadores, doutores, PhDs e tal. E aí eles partiram em busca desse tesouro, localizaram a região possível, daquele tesouro. Usaram maquinários, tecnologia de ponta, e aí partiram, foram até o fundo do oceano. Chegando lá, perceberam que era verdade, e ao cavarem, encontraram aquela maleta enorme, e aí todo mundo empolgado, minha vida mudou, agora eu encontrei, a fonte, a riqueza. Subiram empolgados, chegaram até o centro de pesquisa e fizeram aquela foto antes, da abertura do baú da felicidade. E quando perceberam, ao abrirem aquele baú, notaram que aquelas moedas já não tinham mais nenhum valor. Que frustração. No entanto, meus irmãos, a decepção desses pesquisadores não é a decepção de quem lidera o rebanho do Senhor. Porque a coroa prometida aqui pelo apóstolo Pedro, pela palavra do Senhor, é uma coroa que não perde. É uma coroa eterna. E o comentarista bíblico, o Yesby, comentando, ele disse, olha, na nossa visão capitalista, materialista, a gente pensa que essa recompensa da mão do Senhor é aquele troféu maravilhoso, é aquela coroa dourada com diamantes. Segundo ele, essa recompensa é a afirmação do Supremo Pastor: bem-vindo, servo bom e fiel. Bem-vindo, servo bom e fiel. Para quem dirige o rebanho do Senhor, essa expressão, essa afirmação deve encher o coração de alegria. Essa esperança que foi renovada no coração daqueles líderes, que diante da perseguição, diante do sofrimento, diante do bom testemunho, diante do viver correto como cristão, eles padeceram. Meus irmãos, muitos foram jogados no Coliseu, diante das feras, leões, e ao serem destroçados, eles estavam cantando. Eu penso que Estevão, diante daquelas pedras, e ao abrir o céu, eu penso que ele cantou: hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. É essa esperança que deve mover o coração do bom pastor que entende que haverá uma recompensa. Para os que recebem a missão de pastorear o rebanho de Deus, a recompensa é eterna. Recompensa é eterna. Segundo o apóstolo Paulo, um bom pastor é aquele que mantém viva a esperança no Cristo bendito, de fazer parte do reino do Senhor, de ver a glória de Deus, de conhecer face a face a Jesus. Veja que lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz ao seu discípulo, veja que texto fascinante, meus irmãos, de 2 Timóteo 2, 8 a 13. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz: lembra-te de Jesus Cristo, Timóteo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, para o qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos fiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo.
A recompensa do pastor vem das mãos do Supremo Pastor. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, toda luta terá fim, toda aflição passará, porque esse peso de glória, esse vinde bendito do meu Pai, possuir por herança a terra prometida, deve estar aquecendo constantemente o coração do pastor que serve ao Supremo Pastor, que conduz o rebanho do Supremo Pastor. Enfim, meus irmãos, para pastorear o rebanho de Deus, um bom pastor precisa ser ovelha do bom pastor. Todo pastor é ovelha do Supremo Pastor, do bom pastor, do que não falha, do modelo perfeito, do padrão perfeito, Jesus Cristo. O bom pastor precisa olhar para esse Supremo Pastor. Devemos orar, meus irmãos, pelos nossos pastores. São homens falhos, mas de uma única característica que suplanta qualquer falha: são fiéis e dedicados na pregação da palavra do Senhor. Louvado seja Deus, porque Deus tem sustentado esses homens, servos tementes, que em meio às adversidades, a luta é vergonhoso, quando às vezes eles têm que se identificar em algum setor como pastor, e o comerciante ou o funcionário: ah, você é pastor, né? Ah, então você tem muito dinheiro. Ou: ah, você é pastor, tá, olha aí, pode cobrar mais caro. Veja o aperto que eles passam, mas tudo isso vale a pena, porque eles estão olhando para o Supremo Pastor. Esse é o pequeno exemplo dos muitos que nós temos percebido na lida desses servos de Deus. Vamos orar para que o Senhor continue sustentando esses servos fiéis. Ore, meu irmão, ore, e tome cuidado, aprenda a discernir nesse vasto cenário que nós temos a figura do pastor comprometido com o reino de Deus. Não vá na laia de qualquer um, não escute qualquer um, ouça a palavra de Deus, tenha critérios, se alimente no rebanho certo. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, pela tua misericórdia, porque o Senhor é bom. O Senhor capacita homens falhos, pecadores. Os habilita, Senhor, para conduzir o teu rebanho. Põe em nós, em cada um deles, o teu Espírito, e dá discernimento, sabedoria, para continuar, Deus, percebendo, ó Pai, a necessidade do teu povo. Encoraje, ó Deus, renove, permita que eles cresçam no relacionamento com o Senhor. Permita, ó Deus, que eles pensem, abracem, ó Deus, com cuidado, com carinho, cada ovelha do rebanho. Sustente-os com a esperança de que um dia ouvirão do Senhor: bem-vindo, servo bom e fiel.